Estamos começando mais uma live simultâneo aqui, estamos ainda nos adaptando à questão tecnológica, mas a gente vai avançando. Meu nome é Márcio Siqueira, eu sou psicólogo e nesse perfil eu falo para você que é pai, mãe, está buscando educar esses filhos dentro de uma perspectiva específica. Você quer educar esses filhos para o reino de Deus. A gente sabe que essas coisas elas não são lineares, ou seja, elas não necessariamente começam e vão subindo como a gente queria. Antes elas vêm, sobem, descem, então é um desafio muito grande. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do narcisismo. Você provavelmente já ouviu falar essa palavra, já ouviu sobre isso em algum momento. A gente vai falar sobre como é que um relacionamento, como que o narcisismo ele acaba afetando os nossos filhos, como que ele acaba afetando os nossos relacionamentos, aqui especificamente falando aí para você que possui filhos ou pensa em ter filhos em algum momento da sua vida. Só te contextualizando, provavelmente você já ouviu sobre isso, a lenda de Narciso, alguém que quando nasce tinha toda uma profecia envolvida ali, ele não podia se ver, porque se ele se vesse, ele se apaixonaria, e se ele se apaixonasse por ele mesmo, ele acabaria morrendo. Ele olha para o lago, e aí ele se vê refletido no lago, acaba morrendo ali afogado nesse lago. A partir disso você tem até a planta, o Narciso. Feito aqui a contextualização, nós vamos para o assunto, para o que realmente interessa. Muito do nosso narcisismo ele acaba se revelando nos nossos desejos. Exemplo, domingo passado eu estava na feira, e aí tinha uma mãe tentando furar a orelha da filha, e a filha estava gritando muito, e a mãe tentando furar a orelha da filha para colocar um brinco. E aí eu pergunto, essa criança ela precisa de ter um brinco? Qual é a relevância do brinco para ela? Como que o brinco vai impactar a vida dela positivamente? Ela tinha, 3 anos de idade, 4 anos de idade, e a mãe ali tentando forçar a pele para a pele se romper para o brinco adentrar. E para que isso? Pelo desejo da criança ou pelo desejo da mãe? E aqui eu já faço um corte, porque é óbvio, você que vem acompanhando as lives toda segunda, toda quinta-feira, você que já acompanha o canal, conhece os vídeos, você sabe muito bem que eu sou contra essa ideia de toda autoridade para os filhos. Exemplo, essa última semana eu estava viajando com minha esposa, meu filho, e aí meu filho ficou chateado com alguma coisa na viagem. Aí ele falou assim, vocês não têm mais o direito de viajar. Aí eu falei, por quê? Não, porque eu me chateei. Eu falei, problema é seu, você se chateou? Eu tô bem, sua mãe tá bem, tá todo mundo ótimo. Você se chatear é um direito seu você se chatear. Porém, o fato de você se chatear, ele falou, então eu quero ficar em casa sozinho. Eu falei, você não pode ficar em casa sozinho porque você tem 5 anos de idade. Você tem que me acompanhar sua mãe. Simples assim. Então eu tô fazendo aqui esse corte para você entender, tá? Quando eu tô falando do desejo da mãe, do desejo do pai, do desejo do filho, você tem um limite. Não é o seu filho que manda em você, é você que é mãe, você que é pai, que tem esse dever de ensinar isso para os seus filhos. Mas, dito isso, voltando para a história do brinco. Então, esse brinco é o desejo da mãe, vai ajudar em quê? Uma criança de 5 anos falou isso, quer dizer, que você acredite que não. Meu filho, ele fala coisa do tipo, isso não é razoável. Você vai discutir com ele, alguma outra criança, e fala assim, o que você está dizendo não é razoável. Ele tem essas coisas assim, tá? Avançando aqui. Então, esse brinco tem a ver com o desejo da mãe ou tem a ver com o desejo do filho? Vai ajudar em que essa menina ter a orelha furada? Meu filho vai ser médico. Será que seu filho vai ser médico? Será que ele quer ser médico? Será que é o sonho dele ser médico ou será que o sonho é seu? O sonho é seu, às vezes, que essa criança quer ser médico, o menino quer ser cantor, quer ficar tocando violão na beirada da praia. E aí você quer empurrar para ele ser médico. Mas ele não quer ser médico. Mas meu sonho sempre foi ser médico. Se o seu sonho é ser médico, então você devia fazer medicina. E não sua filha. E não seu filho. Por quê? Porque é você que quer fazer medicina. É você que acha que devia ter feito medicina. Não é ele, não é ela. Você está conseguindo entender? Então, a gente tem aqui uma separação já. Eu estava atendendo uma mãe, eu sou psicólogo, tá? Para quem está começando a acompanhar agora o perfil, eu sou psicólogo, estava falando com uma mãe numa sessão, e a mãe estava chateada numa semana anterior. Por que ela estava chateada? Porque ela não tinha recurso, não tinha dinheiro para dar uma festa como normalmente ela dá para a filha. Normalmente uma festa grande, bonita, legal, aquele negócio todo, e agora ela não tinha mais esse recurso. Quer saber o final da história? Agora você vai compartilhar essa live aqui, que hoje vai ser uma live curta, tá? Porque 2 horas eu tenho atendimento. Então você pode compartilhar ela, pode curtir.
A mãe estava chateada porque não tinha dinheiro. Tá bom. E aí fez uma festa. O que ela fez como festa? Ela decidiu, obrigado aí, Kézia, que está compartilhando. Ela decidiu dar uma festa simples, num local, num parque, com bolo, um bolo mais simples, suco, fruta, pão, coisa simples, um piquenique. Ela decidiu fazer um piquenique. E aí na outra semana ela voltou para mim. Primeiro ela estava chateada, porque o que a filha ia achar, ela ir dar nessa festa, não é uma festa como normalmente é, tudo bem. E agora ela foi para essa festa, e a festa mais simples que essa criança já tinha tido, e por incrível que pareça, foi a melhor reação dessa criança. A criança voltou super feliz e a mãe ficou super feliz. E aí eu perguntei, como foi a festa na semana passada? Ela disse, a festa foi ótima, foi a festa que ela mais gostou. E eu falei, quanto que você gastou? Ela falou, 3 vezes menos do que eu gasto com a festa normalmente. Então, a festa que a gente dá para os nossos filhos, na maior parte das vezes a gente fala que é para os filhos, mas é para a gente. É para mostrar o nosso ego, é para a gente receber like. Você acha mesmo que a criança está preocupada em ter um fotógrafo na festa? Sabe por que tem fotógrafo na festa? Porque a gente, o nosso ego, o nosso desejo, o nosso interesse é que está envolvido aí, não é o interesse dessa criança. Porque pela criança, ela não quer saber se tem fotógrafo, ela quer saber de correr, de pular, de estar com os amigos, de comer doce, é isso que ela quer. Não é uma preocupação dela, é uma preocupação sua, mãe, é uma preocupação minha como pai. Você está entendendo o que eu estou falando para você? E esse desejo que a gente tem, ele vai se revelar em várias coisas. Lembra da Rochelle, do Todo Mundo Odeia o Chris? Meu filho não pode andar desarrumado, porque se meu filho andar desarrumado, o que é que vão pensar de mim? Ou seja, não tem nada a ver com o filho, tem a ver com a mãe. Se meu filho andar desarrumado, o que é que vão pensar de mim? Não é o que vão pensar dele, é o que vão pensar de mim. Você está conseguindo entender? Qual que é a régua aqui? A régua é o desejo do pai, é o desejo da mãe. E quando esse desejo, ele é para algo nobre, exemplo, eu quero que meu filho aprenda inglês. Ok, tudo bem. Mas por que você quer que ele aprenda inglês? Quero que meu filho aprenda a ler. Tá, mas por que você quer que ele aprenda a ler? Você quer que ele aprenda antes dos outros, para ele ser o mais inteligente da sala de aula? Para você poder dizer, olha como que meu filho é inteligente, ele aprendeu a ler aos 3 anos de idade. Olha como que minha filha é a mais bonita. Criança não precisa de ter rede social, tá, gente? Não, eu vou postar porque nasceu um novo Neymar. O menino chuta na bola, nasceu um novo Neymar. Olha, gente, meu filho é incrível, ele é super dotado, ele sabe chutar uma bola. Deixa eu te falar. Toda criança sabe chutar uma bola. Então, esse desejo que a gente tem, que como a gente se frustrou na vida, às vezes por não ter alcançado o que a gente queria, agora a gente projeta isso nos nossos filhos. Meu filho é um gênio, ele sabe demais. Será realmente que seu filho é um gênio? Ele é uma criança normal, só que você quer projetar isso sobre a vida dele. E aí essa criança cresce com um peso. O peso de não poder errar, o peso de ser uma filha perfeccionista, então, o peso dos pais não quererem reconhecer, isso aí que você perguntou, Cidinha, quando o filho tem TDAH e os pais não querem reconhecer. Eu saí com um amigo, nós fomos numa pizzaria, o filho dele, eu já tinha percebido que ele tinha sinais ali de ter algum transtorno de espectro autista, alguma coisa do tipo. E ali eu fui falar com ele, a mãe dessa criança já tinha falado para ele, falou, eu acho, ela é pedagoga, ela tinha falado, eu acho que o nosso filho, ele tem alguma coisa. E aí eu fui falar agora com esse pai, não sabia que a mãe já tinha falado. E a gente foi na pizzaria, e aí eu sentei e falei com ele, você já pensou sobre a hipótese do seu filho, ele agir dessa forma, porque talvez ele tenha isso? E aí ele tomou um susto assim na hora, né? Eu não afirmei, até porque não estava fazendo diagnóstico ali. Eu estava só apresentando uma hipótese. Então, Cidinha, eu acho que essa é a questão. Apresentar uma hipótese. Para muitos pais, imaginar que um filho tenha um espectro autista, um TDAH, imaginar que um filho tenha algum tipo de atipicidade, eu não sei se existe essa palavra, mas eu estou falando de um cérebro atípico. O que é um cérebro atípico? É que não é típico, não é normal, se a gente pode usar essa expressão. Aí a gente tem 2 pontos, né? O primeiro são pais
que não reconhecem isso. Tá claro, todo mundo sabe que essa criança tem um comportamento fora do comum e ainda assim as pessoas insistem em dizer que não tem nada. Esse é um ponto. O outro ponto que a gente vê também na clínica é, sabe o quê? Pais que estão desesperados buscando um diagnóstico para os filhos. Já vai em 3, 4, 5 psiquiatras diferentes, neuro, vai no psicólogo, vai em vários profissionais porque ele quer um diagnóstico para os filhos. E sabe por que ele quer um diagnóstico para os filhos? Porque quando ele diz assim, não, meu filho tem esse transtorno, ele diz, eu não tenho o que fazer com essa criança, porque ele tem esse transtorno, então eu não tenho o que fazer. Então, hoje tem crescido o número de pais que estão desesperados buscando um diagnóstico para o filho. Porque aí não é minha culpa. O problema não fui eu que impus limites. O problema é que essa criança é que tem esse problema. Yara, eu imagino, TDAH, sem sombra de dúvida, uma questão complexa, a gente se sente culpado, a gente começa a se perguntar onde foi que eu errei, será que se eu tivesse feito alguma coisa diferente? Gente, mas ninguém é culpado por isso, essa é a primeira coisa, ninguém é culpado por isso, Yara. A segunda coisa é que é um transtorno e a gente vai ter que lidar com essa situação. É claro que nenhum pai deseja isso, não é uma vantagem para os filhos, mas hoje a gente tem várias pessoas que lidam com isso. Por exemplo, o jogador de futebol, um dos mais famosos da atualidade, Lionel Messi, ele tem um transtorno do espectro autista, num grau leve, mas ele tem. Quando você pensa em transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, também tem várias pessoas que possuem isso e ainda assim seguem uma vida, são pessoas que são bem-sucedidas nas suas carreiras e etc. Tá? Eu sei que é difícil, a gente como pai toma um baque, mas pode ficar tranquila que se você seguir cuidando, isso não significa que você não deve colocar regras, muito pelo contrário, ele vai precisar de uma rotina de uma forma mais clara, talvez, do que outras crianças. E aí, a gente como pai, como mãe, muitas vezes a gente coloca sobre os filhos a nossa frustração. E aí, quando a gente coloca a nossa frustração sobre os filhos, da gente talvez não ter alcançado o que a gente queria, o desejo que a gente seja mais reconhecido nas redes sociais, aí você pega uma criança e veste ela com uma roupa de adulto, tá adultizando, não existe essa palavra, tá, gente? Estou inventando aqui. Tá adultizando essa criança. Pega uma criança, coloca nela roupa de adulto, fica ali todo aquele processo que aquilo não satisfaz a criança. Tipo assim, aí você leva a criança para brincar, não se suja. Mas ele está brincando, é para se sujar mesmo. Se uma criança vai brincar, volta para casa e não está sujo, tem alguma coisa errada. Porque o normal é a criança se sujar. E por que ela vai se sujar? Porque faz parte do processo. Ela vai aprender a lidar com isso, ela vai reconhecer isso. Priscila, então, a primeira coisa, gente, eu vou fazer uma live específica só sobre esse tema. Aliás, eu já tenho uma live sobre isso junto com um amigo, falando sobre esse assunto. Você pode acompanhar, eu ainda não postei, mas eu vou postar. Você pode acompanhar isso no perfil do Insta, tá? Você vai no Insta e no YouTube, eu vou postar uma live específica sobre isso, tá? Então, essa criança, eu vou fazer uma live específica sobre esse tema do TDAH, tá, gente? Eu tenho inclusive já posts sobre isso no perfil falando dentro desse tema. Mas nesse momento agora, até porque eu só tenho 10 minutos para estar com vocês. Se eu entrar nesse tema do TDAH e não concluir, a gente vai ter um problema maior. Muita gente acaba vindo para as redes sociais para procurar diagnóstico ou não diagnóstico para os filhos. Gente, deixa eu falar para vocês aqui uma coisa, tá? Instagram, YouTube, TikTok, não é lugar de diagnóstico. Não é lugar de diagnóstico. O que eu quero dizer com isso? Você precisa de diagnóstico, você vai procurar um profissional. Às vezes a pessoa pega ali a revista Caras e aí lê ali na revista ali 3 sinais disso.
de espectro autista. Aí a pessoa lê lá, você diz, pronto, meu filho tem autismo. Não, pera lá, gente. Você tem que procurar um profissional para que o profissional possa te ajudar nesse processo, tá? Então, hoje a gente já vive numa outra época, a sociedade já vive numa outra época, a gente já consegue lidar com essas coisas de forma muito mais madura do que a gente conseguia em outros momentos. Exatamente, Yara. Você procura um neuro, o neuro vai te ajudar dentro desse processo, você pode procurar um psicopedagogo, pode te ajudar a orientar também, um psicólogo na área, você pode procurar, enfim, tem uma gama de profissionais que podem te ajudar dentro disso aí. Eu vou fazer na segunda-feira que vem, a próxima live, eu vou fazer uma live específica sobre o transtorno de déficit de atenção, ou com ou sem hiperatividade, né? A pessoa pode ter um déficit de atenção, esse déficit de atenção, ele pode ser com hiperatividade ou sem hiperatividade. Qual que é a diferença de um para o outro? A hiperatividade é esse excesso de movimento, né? Então, é com ou sem a hiperatividade. É possível que a criança, ou o adulto, né? Hoje tem muitos adultos que só descobriram, até porque nos anos 80, 90, 2000, era muito pouco, né? Era muito pouco na época, então, como a gente tinha pouco acesso a essas coisas, então hoje tem muitos adultos que estão descobrindo que lidam com essas coisas. A pessoa já chegou na vida adulta, nunca tinha percebido. Isso mesmo, Priscila. A gente vai, exatamente, você fez correto, procurou o neuro, procurou o fono, procurou a psicóloga, que são profissionais que vão ajudar dentro desse processo. A gente não quer que os nossos filhos sofram. Nenhuma mãe quer que um filho sofra, nenhum pai quer que um filho sofra, não tenha dúvida disso. E por isso ajudar os nossos filhos é importante. E quando eu estou falando de ajudar os filhos, uma criança com hiperatividade, ela vai precisar, mais do que qualquer outra criança, de uma coisa chamada rotina. Eu fiz uma live falando só sobre rotina, a importância da rotina na educação dos filhos. Gente, a rotina, ela é a maior aliada de uma mãe, ou a maior inimiga. Se você cria uma rotina funcional, essa rotina vai ser a sua maior aliada na educação dessa criança. Se você não tem rotina, ela vai ser a maior inimiga, a sua maior inimiga na educação desse filho. Sim, então faz 3 anos sábado, ele vai completar 3 anos aí. Parabéns, Yara. Parabéns pelo filho ou filha, né? Deus abençoe aí. Então, a gente precisa pensar, gente, o nosso comportamento, as nossas decisões tem a ver com a gente ou tem a ver com os nossos filhos? Exemplo, querer que o seu filho come brócolis é narcisismo? Não, você quer que o seu filho... Aliás, pode também ser, para você depois postar e dizer, olha, meu filho come brócolis, olha como meu filho é bonito, maravilhoso, ele come brócolis. Aí é por causa do seu narcisismo. Se você quer fazer do fato dele comer o brócolis um troféu nas redes sociais ou um troféu na sua família, aí é narcisismo. Agora, se você procura, quer que ele coma brócolis para ele ser saudável, então já não é mais narcisismo. Se você coloca limites na vida do seu filho, para que ele cresça de forma saudável, não é narcisismo. Agora, se você quer botar limites para dizer quanto o seu filho é adestrado, e aí eu estou colocando aspas aqui, que eu sei que não se adestra a adultos, aí isso já está sendo movido pelo seu narcisismo. A nossa capacidade de olhar para uma situação e se perguntar, será que o que eu estou fazendo pelo meu benefício ou pelo benefício do meu filho? Lembrando que entender também os nossos limites não é narcisismo. Qual que é o seu limite? Exemplo, você chegou em casa exausta, você não tem condições de lidar com essa criança nesse momento. Você fala, meu filho, agora eu não estou em condições de brincar com você. Isso não é narcisismo. Isso é você entender o seu limite, respeitar o seu limite, aceitar o seu limite. Tem uma pista, eu acho que eu postei ontem ou antes de ontem no perfil sobre isso, né? Tem uma pista. Imagine que a pista ali, o limite dela é 100 por hora. Você está andando a 200 por hora, se você sofre um acidente, a chance de acidente é muito maior. Por quê? Você não está respeitando os limites. Então, respeitar os limites vai ser fundamental. Quais são os seus limites? Eu estou no meu limite da minha paciência. Então, eu não tenho o que oferecer para essa criança nesse momento.
Então, por isso, eu vou dar esse tempo, eu vou trabalhar com essa criança num outro momento, porque eu reconheço os meus limites. Estou no limite do meu estresse, estou no limite que eu não dormi a noite passada, estou no meu limite porque eu estou trabalhando muito. Então, reconhecer os limites e não ultrapassar os limites é fundamental. Então, a dificuldade para as crianças, sem sombra de dúvida, elas se concentrarem na escola, fora as questões dos diagnósticos que eu entendo, e que sem sombra de dúvida são questões aí, Priscila, que a gente precisa acompanhar, os pais precisam acompanhar os filhos. É claro que, por exemplo, telas, e eu já fiz uma live sobre isso também, né? Tela, ela não gera esse tipo de coisa, tá? Autismo, déficit de atenção, porém, ela faz com que a criança tenha mais dificuldade para se concentrar. Não quer dizer que seja bom. O fato de não gerar essas coisas, esse tipo de transtorno, não significa que necessariamente seja bom. Então a criança vai ter mais dificuldade ainda para ela se concentrar. Então, essa é uma questão. Muitas vezes pais olham para os filhos que são muito felizes e simplesmente querem medicar. Às vezes a criança é agitada porque ela tem saúde. E essa criança que tem saúde, alguns pais querem pegar e dar medicamento para essa criança, porque através dessa medicação, essa criança se acalma. Acontece isso? Por incrível que pareça, acontece. Às vezes, a gente como profissional, a criança ela já foi em vários profissionais, não encontrou nada para aquela criança, mas os pais insistem em procurar um medicamento para acalmar aquela criança. E por que quer acalmar aquela criança? Porque não quer lidar com uma criança com movimento agitado dentro de casa. Gente, criança saudável, ela faz barulho, ela grita, ela pula, ela sobe, ela assiste TV plantando bananeira de cabeça para baixo, entendeu? Então, isso acontece mesmo. Luiz, né? Muito bom, essa ideia de ter as regras, Yara, é fundamental para conseguir aí ajudar essas crianças a crescerem de forma saudável. É bagunça mesmo, né, Kézia? Então a gente pode trabalhar com esses limites aí para ajudar essa criança. Gente, vocês me perdoem, hoje foi uma live assim, mais rápida, deixei meu filho na escola agora há pouco, eu tenho atendimento agora dentro de 3 minutos, tá? Por isso eu vou finalizar aqui, mas quinta-feira que vem a gente se encontra aqui normalmente no horário das 2 horas. Às vezes, quando a agenda aperta, eu acabo tendo que usar esse horário também das 2 horas, mas o horário normal é aí das 2 às 2h30. Tudo bem? Um abraço para vocês. Quem não está seguindo aí o perfil, pode seguir, pode acompanhar também no YouTube e Instagram, que a gente sempre tem conteúdos novos lá. Um abraço para vocês, gente. Fique com Deus.